Já faz algum tempo que as placas RTX estão no mercado, mas até agora parece que o Ray Tracing não emplacou como a Nvidia gostaria no lançamento, e fica difícil justificar a compra de uma RTX só para usar o recurso que é o diferencial da placa, se comparado às placas da AMD, que é o Ray Tracing. E muito disso é culpa do prometido DLSS, já que o DLSS deveria permitir que placas mais modestas ou placas de entrada, se é que pode se chamar assim, uma RTX 2060, por exemplo, conseguissem rodar os games com o Ray Tracing ativado, já que o Deep Learning Super Sampling ia permitir um ganho de desempenho sem perder a qualidade. Mas se a gente lembrar um pouquinho, não é isso que aconteceu nos primeiros games, assim como a implementação do Ray Tracing que foi bem tardia. Mas será que agora já é possível rodar os games com Ray Tracing? É o que nós vamos descobrir agora com a implementação do DLSS 2.0, que promete, dessa vez sim, resolver de vez o problema de desempenho e trazer qualidade. Mas será que isso é possível numa RTX 2060? A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. E bom, essa tecnologia está disponível desde o lançamento da primeira geração, se é que a gente chama de geração e não... Bom, enfim, desde a primeira geração das RTX 20, nós temos disponível nas placas da Nvidia, com 2060, 2070, 2080 e 2080 Ti. Agora, com o lançamento das RTX 2060 Super, nós tivemos basicamente uma atualização do line-up e o lançamento de mais alguns games com Ray Tracing, mas o problema ainda persiste, afinal a RTX 2060 ainda continua no mercado, ela ainda é a placa mais barata disponível para quem quer experimentar o Ray Tracing, mas ela ainda sofre de problemas com desempenho se a gente ativa o Ray Tracing, já que o seu hardware não é suficiente para entregar uma boa experiência, mesmo em 1080p, para onde a placa é destinada. Para fazer isso, você precisa sacrificar outros detalhes gráficos e mesmo assim, em games como Battlefield 5, não é possível você conseguir uma boa experiência. Ativando o DLSS, isso resolve um pouco o problema de desempenho, mas traz outro problema, a qualidade. Pelo menos no DLSS 1.0, já que a Nvidia lançou o 2.0, sim, agora a versão reformulada do DLSS. E será que esse não é só um nome para marketing, para dizer, não, agora está retrabalhado e muito melhor, já que agora nós temos mais aprendizado, já que o supercomputador da Nvidia ficou lá aprendendo os frames? Não. Na verdade, a boa notícia é que a Nvidia mudou completamente o algoritmo que faz o trabalho do DLSS. Ainda continua na mesma função básica, já que você precisa dos tensor cores, da inteligência artificial, da sua placa de vídeo, da sua Turing, para isso, da Turing RTX, para ficar bem claro. A boa notícia é que você não precisa de uma RTX 3000 ou mesmo do RTX 20 Super, você pode utilizar na sua RTX desde a primeira geração. Ele é compatível, basta que para isso ele seja implementado no game. E mesmo para a implementação no game ficou mais fácil para os desenvolvedores, o que é uma boa notícia, já que ninguém quer trabalho extra só para colocar uma função extra. Inclusive, a Unreal Engine 4 já está implementada na base, ou seja, para isso basta que o desenvolvedor do game queira utilizar a tecnologia. Mas ele vai querer utilizar mesmo? A gente vai fazer alguns testes para descobrir. Eu resolvi trazer os testes com a RTX 2060 e com a 2080 Super para a gente ver os dois extremos. Porque eu não fiz com a 2080 Ti, porque eu não tenho a 2080 Ti, que seria o extremo do extremo, mas a 2080 Super já consegue nos dar um bom parâmetro de uma placa mais poderosa. Com a 2060, porque eu quero ver se finalmente a gente vai conseguir rodar em 1080p com o DLSS, já que o DLSS em 1080p, que basicamente renderiza numa resolução melhor, o DLSS 1.0, é bem ruim. Nós tivemos a experiência aqui no canal, caso você não tenha visto o teste, eu aconselho você a dar uma conferida. Para os testes aqui eu utilizei apenas um game, o Control que teve o DLSS atualizado do 1.0 para o 2.0, mas eu não vou comparar o 1.0 para o 2.0, afinal o 1.0 nem está disponível mais no game, não faz diferença para você. O que faz diferença é a resolução nativa. Será que o DLSS consegue pelo menos chegar próximo da resolução nativa?
com o Ray Tracing ativado e com um desempenho suficientemente bom para uma RTX 2060 e mesmo para uma 2080 Super, é o que a gente vai descobrir nos testes, onde eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 5 3600, ele está rodando em estoque com o Cooler Box, numa placa-mãe Aorus X470 Gaming Set Wi-Fi da Gigabyte, 16 GB de memória GPU EVOX 3200 MHz, uma fonte GX 750 da Cooler Master, um NVMe de 500 GB da Samsung e um HD de 1 TB. A placa de vídeo utilizada nos testes é uma RTX 2060 Founders Edition. Caralho, brother. A outra plataforma que eu utilizei para os testes com a RTX 2080 Super foi o Threadripper. Então nós temos aqui um Threadripper 1950X, rodando numa X399 Fatality da ASRock, 32 GB de memória XPG da ADATA, a 3200 MHz, um NVMe de 256 GB também da ADATA, uma fonte de 850 watts da Corsair, um SSD de 1 TB da Western Digital e uma RTX 2080 Super Founders Edition. E a gente vai começar os testes pela 2060 Super, lembrando que a 2060 Super é indicada para Full HD e não para 2.5K, apesar de que, bom, então eu coloquei basicamente tudo no máximo, com o Ray Trace desativado e com o DLSS desativado. Vou utilizar a resolução de 1080p, 1920 por 1080, e vou mostrar para vocês a performance. Eu não vou fazer um benchmark, eu quero mostrar para vocês o ganho de performance e o ganho de qualidade, para ver se vocês conseguem perceber. Inclusive eu mostrei para vocês nas redes sociais e pedi a opinião de vocês, foi bem interessante para ver o resultado. Eu fiz alguns comparativos que vocês acompanham aí, lado a lado, em trechos diferentes. Eu fiz em um trecho parado para a gente ver os detalhes e depois em movimento, para a gente ver se vocês conseguem notar essas diferenças. Mas começando aqui, a gente vai rodar um pouquinho e mostrar para vocês. Aqui é uma parte mais pesada do game, né? Tem algumas áreas que tem menos elementos, ficam com FPS mais alto, mas aqui tem bastante elemento e a gente consegue uma taxa de FPS mais baixa, por assim dizer. A gente está rodando na casa dos 60 FPS, o que é ok, é uma placa para 1080p, 60 FPS, mas deveria ser isso com o Ray Tracing. Sem o Ray Tracing, com tudo no máximo, a gente já está chegando nos 60 FPS. Então vamos dar uma olhada aqui, principalmente aqui a gente tem mais ou menos o mesmo desempenho, sobe um pouquinho para 70 FPS de média, mas vamos dar uma olhada aqui nos detalhes. Isso aqui basicamente é o que você consegue com os detalhes no máximo, né, e com a resolução nativa. Então a gente tem algo na casa dos 60, 70 FPS, às vezes você tem algumas quedas para casa dos 55 FPS, mas basicamente é isso que você vai ter de performance. E essa é a qualidade, a resolução que você tem renderizando. Então o que a gente vai fazer agora? Ativar o Ray Trace. Então, a gente vai aqui e ativa o Ray Trace. A gente pode colocar no médio ou no alto. Então vou começar pelo médio, onde ele ativa aqui apenas algumas funções, algumas técnicas do Ray Trace. E com isso a gente já tem uma boa queda aqui, caindo para casa dos 47, 48 FPS. 40, né? Então a gente já tem aqui uma queda, você consegue notar isso em movimento, né? Então já dá para notar que a gente tem uma queda de performance. Obviamente que você não vai perder detalhes aqui, mas você ganha reflexos, né? Você ativando o Ray Trace, você ganha reflexos. Eu não tenho nenhum vidro aqui, tem. Você consegue se ver aqui no reflexo. Esse game é um game que realmente faz diferença você ligar o Ray Tracing, por isso nós estamos testando nele. E se a gente vier aqui e colocar o Ray Tracing no máximo, aí sim a coisa aperta. A gente vai para casa dos 35, 37 FPS e começa a ficar meio consolístico o negócio aqui, né? Mas enfim, com isso você tem uma penalização muito alta no seu FPS. O que a gente pode fazer aqui agora? Já que esse é o intuito do DLSS, que é justamente compensar essa diferença, a gente vai ativar aqui o DLSS. Vamos colocar ele, peraí, ó, aqui o DLSS. E ativando o DLSS você tem 3 opções de resolução. Seria um DLSS no mínimo, no máximo, sei lá, mínimo, médio e máximo, né? Então o máximo do DLSS, ou mínimo, como você queira chamar, seria uma resolução mais baixa. Então ele basicamente vai renderizar os quadros, né, numa resolução mais baixa e utilizar a técnica para melhorar a qualidade. Então vamos colocar aqui no mínimo de resolução para ver como que isso impacta o FPS. E a gente tem basicamente o FPS que a gente tinha sem o Ray Tracing, mas com o DLSS. Aqui o que a gente consegue notar, né, é um aumento do FPS. Continuamos aqui com as técnicas do DLSS, do Ray Tracing ativado.
e a gente tem um desempenho como se você tivesse sem o Ray Tracing, mas com o Ray Tracing. E qual que é a penalização para isso? Normalmente no DLSS 1.0 parecia que você, se você colocasse principalmente em Full HD, parecia que você tinha pegado um pouco de manteiga assim na tela. Era isso que parecia, ele ficava borrado. Algo que a gente não vê aqui, você consegue ver perfeitamente, né, os contornos. Claro que você vê, por exemplo, aqui na mão dela, na arma, você vê que começa a ficar um pouco borrado e a gente perde alguns detalhes aqui nas escritas, se você notar. Eu fiz alguns testes em outros trechos que dá para ver isso. Com o DLSS desativado e com ele ativado, você perde, principalmente se você colocar no máximo, você perde alguns detalhes. A gente pode sempre modificar, né? Pode mudar a resolução para uma intermediária, no médio aqui, e ver como se comporta. A gente ganha um pouco mais de qualidade, então você ganha mais resolução, por assim dizer, né? Você vê que os contornos ficam mais nítidos, né? Você ganha um pouquinho de nitidez e começa a ressurgir aqui alguns detalhes, né? Que sumiram com ele no máximo, por assim dizer. Claro que com isso você tem uma queda na performance, né? Então a gente estava mais ou menos na casa dos 67, 68 e agora a gente está mais próximo dos 60, 55 nas quedas. Em movimento você dificilmente vai notar qualquer perda de qualidade ou qualquer perda de contorno. O que acontece é que quando você para, né, e nota, sei lá, por exemplo, os detalhes aqui, né, você começa a perceber algumas coisas. O que nos leva a colocar uma resolução um pouco maior, em HD. Então a gente está em Full HD renderizando em HD e com a técnica subindo a qualidade, né? Carregando a textura. A gente tem uma melhoria, mas principalmente nos contornos, né? A gente vê que a imagem fica mais nítida, mas em alguns detalhes ainda falta, né? Por exemplo, você vê no extintor, como eu fiz um comparativo ali, eu peguei um lugar parado pra gente ver isso, porque é onde normalmente você vai notar. Em relação à performance, na verdade a gente ficou bem próximo, a gente cai aqui pra casa dos 50, 55 FPS, mas nesse lugar que é o mais pesado, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, porque esse foi o pior cenário que eu encontrei. Então a gente vê que ali, por exemplo, no botãozinho que tem embaixo do telefone, a gente consegue notar que tem uma perda de definição. Mas nos outros detalhes ficam praticamente idênticos, se não até melhor do que a resolução nativa, porque existe também esse sharpening, né? Essa finalização, aumentando um pouquinho a nitidez dos contornos, o que melhora para quando você está querendo enxergar esse tipo de informação. É claro que dificilmente você vai parar num lugar que nem é tão objetivo e notar esse detalhe, principalmente se você não ver que existe esse detalhe na resolução nativa. Então, o ganho é bem considerável para perda de qualidade em alguns pontos que realmente são bem secundários, para falar a verdade. E o que você perde aqui, eu honestamente abriria a mão para ganhar nos reflexos, afinal você consegue rodar com o Ray Tracing no máximo e com os reflexos ativados sem ter uma perda de qualidade. Eu convoco vocês a dar uma olhada nesse lado a lado em movimento e perguntar se vocês conseguem enxergar algum tipo de diferença. Eu, pessoalmente, consegui enxergar a diferença somente utilizando a resolução mais baixa e na 2060, onde realmente renderiza numa qualidade muito baixa, e você consegue notar mesmo em movimento que os contornos não ficam tão bons, a gente vê um pouco de imagem borrada. A gente tem sim um ganho de performance a mais utilizando no máximo, né, ou na resolução mínima do DLSS, mas eu acho que o equilíbrio no meio do caminho fica bom para o movimento. Para quando você entra nesses lugares onde tem mais detalhes, onde tem mais informação, onde tem mais escritas, eu acho que faz falta você colocar uma resolução um pouquinho mais alta no DLSS, mesmo que você perca um pouquinho no FPS. Afinal, na resolução nativa você já iria perder, com os momentos de queda você vê uma performance na casa dos 55 FPS de mínima, mas na maior parte do tempo você vai ver uma média acima dos 60 FPS, são casos de queda, e eu achei que foi bem razoável uma média de 60 FPS com tudo no talo para uma RTX 2060 em Full HD. Em 2.5K a gente testou com a RTX 2080 Super e o mesmo acontece, a gente ainda tem a penalização em alguns pontos onde você perde um pouco de definição, você perde um pouco dos detalhes, como nas escritas em alguns lugares, mas no geral compensa e compensa muito, afinal você tem um ganho de performance muito bom. O curioso é que em alguns pontos a gente teve um gargalo, ou seja, o Threadripper rodando em estoque e rodando na configuração com os dois CCX ativos não foi capaz de empurrar a 2080 Super, mas na maior parte do tempo a 2080 Super consegue uma boa performance, se você não estiver limitado pelo CPU você consegue sim uma boa performance, mas é isso aí, parabéns Threadripper gargalando a 2080 Super em 2.5K. Ainda existe a opção de você equilibrar, ou seja, você pode utilizar o DLSS em outras resoluções, desativar alguns efeitos do Ray Tracing para você não fizer diferença.
O que eu quero ressaltar aqui é que sim, existiu um ganho, eu fiz os testes com DLSS 1.0 e simplesmente não me empolguei de trazer mais testes para vocês, porque o que eu vi, com exceção de Metro, foi que não valia a pena, você iria perder qualidade para ganhar FPS. Não é isso que a gente quer, nem foi isso que a Nvidia prometeu no lançamento das RTX. Então é interessante ver a evolução do DLSS 2.0, mas eu realmente fiquei mais feliz de ver a RTX 2060 capaz de rodar os games. Desde o começo eu falei para vocês que a 2060 seria uma placa para Full HD, principalmente para Ray Tracing, mas nem isso ela era capaz de fazer. Pessoalmente, eu, chato como sou, prefiro não abrir mão da qualidade por qualquer outro tipo de efeito adicional que venha a surgir. Ainda que nesse game o Ray Tracing seja algo diferencial, para mim não faz sentido diminuir outras coisas, diminuir o gráfico em outro sentido, para ganhar um efeito a mais ou fazer uma troca. Finalmente, temos um recurso que desde o início era muito promissor e tinha ficado só na promessa, mas que agora faz todo sentido utilizar e valoriza sim a RTX 2060 e toda a série RTX 20. Eu estou realmente curioso para ver como isso vai ser implementado em Cyberpunk 2077 e outros games que vão ser bem mais pesados. Então, tiramos aqui o chapéu para a Nvidia, que mesmo com um pouquinho de atraso, depois do lançamento, de prometer isso no lançamento, resolveu no meio do caminho alterar a sua técnica para algo melhor e trazer uma boa experiência para os usuários. Eu quero saber de você, se você tem uma RTX 2060, se você tem uma RTX e já testou o DLSS 2.0, qual é a sua conclusão? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não comprou, se esse recurso faria com que você mudasse a sua opinião em relação ao Ray Tracing e ao DLSS. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Ah, mais uma coisa. Se vocês quiserem ver mais testes com DLSS 2.0, deixem aí nos comentários e deixem a sugestão do game que vocês querem ver. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.